Em uma entrevista bem interessante, publicada na manhã desta sexta-feira no portal Diário do Poder, o deputado federal por São Paulo, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, falou de um monte de coisa pertinente que tem acontecido na política desses últimos tempos. Dentre os muitos assuntos abordados, ele expressou, por exemplo, o porquê acha difícil a destinação das emendas para o sul do país. Veja. Dificilmente os parlamentares, certamente os líderes de partido, agora com recordes de orçamento à sua disposição para usar para campanhas eleitorais, eles não vão querer abrir mão desses recursos. E que são recursos não produtivos, não informativos, são recursos praticamente 100% propagandícios de campanhas eleitorais. Então, dentro do contexto de calamidade, é um absurdo você já ter orçamento para propaganda e não ter orçamento para resgatar estados ou regiões de calamidade pública. Isso é um descalabro absoluto. Mas o descalabro maior é que nós temos partidos e campanhas eleitorais sendo financiados pelo erário público. Eu vejo com extremo prejuízo você ter partidos que dependem do Estado pagando alguma coisa para o partido e não dos seus partidários financiando o partido, ajudando a sustentação da argamassa, da estrutura partidária. E, ao mesmo tempo, campanha sendo financiada pelo poder público. Essa discussão é eterna, né? Se tem que ter ou não tem que ter financiamento público para a campanha e tal. Mas eu digo uma coisa. O que está acontecendo dentro de um processo competitivo político, e eu nunca errei nessa, infelizmente. Essa eu acertei na mosca. E eu falei, desde 2019, quando houve o primeiro aumento do fundo eleitoral, eu falei assim, olha, isso aqui vai ser anual. A todo ano ou todo ciclo eleitoral vai acontecer aumentos do fundo partidário e do fundo eleitoral. Por quê? Porque existem vários partidos e eles têm um processo competitivo. Então, o menor partido fala assim, eu não consigo competir com esse pouco orçamento contra o outro partido que tem 10 vezes mais, então eu preciso de mais. Aí, quem sabe, nominalmente, eu ainda consiga alguma coisa e ser representado. Então, até os pequenos partidos promovem essa competição por ter cada vez mais recursos. Já escutei de líderes partidários que 10 bi de recursos para fundo partidário ou fundo eleitoral é pouco. E o raciocínio do deputado está correto. Você não tem orçamento para catástrofes, para socorrer vítimas de calamidades públicas, mas ao mesmo tempo você tem um crescimento dos partidos políticos, um número de partidos políticos e, consequentemente, você tem um aumento de orçamento de recursos destinados a esses partidos políticos, e são recursos do pagador de impostos. E ainda mais em se tratando de orçamento secreto. E os fundos eleitoral e partidário são repassados aos partidos pelo governo federal, aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, de novo, é dinheiro público. E sendo dinheiro do povo, nada mais justo e certo os partidos abrirem mão desses fundos para ajudar o povo afetado por calamidades como essa do sul do país.